Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Hoje estamos trazendo um personagem dos Poetas do Tietê, mais um personagem dos Poetas do Tietê, um dos fundadores dos Poetas do Tietê. O Caranguejo Júnior é um engenheiro que virou poeta, ou poeta que está virando engenheiro. É uma mistura entre essas duas questões, diretamente de Barueri para todo mundo, insosso e com amor, de Caranguejo Júnior. É o sódio que faz mal às pessoas. Os médicos dizem que o problema é o sódio, este elemento Na da tabela periódica, que invisivelmente se faz presente em nossa mesa, em nosso cardápio, e mesmo sem querer, nos alimentamos de sódio diariamente. O problema, na realidade, está no sódio. Sódio, se ingerido com frequência, causa malefícios à saúde. Acidente vascular cerebral, hipertensão arterial, cálculo renal, etc. e tal. E o coração, esta velha máquina errante, vira uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer instante, enquanto o Ministério da Saúde nos adverte: o sódio destrói aquele que dele se alimenta. Corte o sódio da sua vida. Não, tá tudo errado isso. É o ódio que faz mal às pessoas. Os filósofos e sociólogos dizem que o problema está no ódio. Esse elemento que já há diversos períodos, paleolítico, mesolítico, neolítico, político, caótico, se faz presente em nosso planeta. E mesmo sem querer, nos alimentamos de ódio diariamente. Seja pela TV, rádio, jornais, até mesmo nas ruas, o ódio está presente. O problema, na realidade, é o ódio. Ódio, se ingerido com frequência, causa malefícios à saúde. Acidente vascular cerebral, hipertensão arterial, Primeira, Segunda e Terceira Guerra Mundial, etc. e tal. E o coração, esta velha bomba pulsante, vive de pavio curto, pronto para explodir a qualquer instante. O Ministério da Paz só adverte: o ódio destrói aquele que dele se alimenta. Corte o ódio da sua vida. Já eu, um poeta insosso e com sazon, prefiro morrer de sódio do que me alimentar de ódio. Muito bom, Caranguejo Júnior. Você foi muito feliz nessa brincadeira com ódio, com sódio. Veja como uma letra, uma simples letra, pode mudar toda a nossa percepção de certos assuntos. Parabéns, Caranguejo Júnior. Eu sei que você já é um grande engenheiro, vai se tornar um dos maiores engenheiros, mas nunca deixe de escrever, por favor, Caranguejo Júnior. Porque assim você nos brinda com a sua sabedoria poética, com a sua irreverência poética. Muito obrigado. Dando prosseguimento às nossas considerações sobre os pronomes, vamos agora para a 11ª parte. Está virando saga isso aqui, hein, Elide? Sim. Vendem-se casas, que equivale a casas são vendidas. Vendem-se casas, que é equivalente a alguém tem casa para vender, que se transforma em vende-se casas. Vende-se casas e frita-se ovos são frases de emprego ainda antiliterário, apesar da já multiplicidade de exemplos. São apenas dois estágios diferentes da evolução. Eu vou aproveitar essa palavra evolução para dizer o seguinte: como nós já frisamos em várias vezes, como nós observamos nos nossos estudos e dos estudos dos linguistas e dos gramáticos, a língua está em constante evolução. Tudo que nós pensamos, tudo que nós analisamos ontem, amanhã já pode se tornar obsoleto. Pode ser que pela força do uso das expressões, daqui a pouco nós acabemos falando com o que hoje é considerado antiliterário. É só uma observação. Pode ainda o pronome se juntar-se a verbos que indicam sentimento, indignar-se, ufanar-se, atrever-se, admirar-se, lembrar-se, esquecer-se, orgulhar-se, arrepender-se e queixar-se. Ou movimento, ou atitudes da pessoa em relação ao seu próprio corpo. Ir-se, partir-se, sentar-se, sorrir-se.
No primeiro caso, não se percebendo mais o sentido de reflexivo da construção, considera-se o se como parte integrante do verbo, sem classificação especial. No segundo, costumam os autores chamar ao se pronome de realce ou expletivo. Ou seja, é um pronome que praticamente esse se está se unindo ao verbo. É quase que uma parte integrante do verbo, como nesses casos que nós mostramos aqui. Ir-se, partir-se, sentar-se. Muito embora, na prática, no dia a dia, o que nós observamos é que ele sentou. Ele se sentou. Pode ser que algumas pessoas ainda façam esse tipo de construção. Ele se sentou. Agora, sorrir-se, ele se sorriu, né, Elide? É mais provável que a gente encontre ele sorriu simplesmente. Tudo bem. Vamos ver aqui. Concorrência de si, que é diferente de se, e ele, na reflexividade. A partir do português contemporâneo, do século XVIII para cá, nasceu a possibilidade de o pronome tônico si, que é diferente de se, nas construções reflexas, ter a concorrência do pronome ele, também preposicionado em orações do tipo. Aqui vamos a um exemplo de Manuel Bandeira. Perguntou Glenda, sentindo que a pergunta não era dirigida apenas ao Pablo, mas também a ela própria. É um exemplo de Manuel Bandeira. Outro exemplo de Manuel Bandeira, aqui é um exemplo que ficou, tiramos só um fragmento do texto enorme. A amante viu diante dela o meu eugênico amigo. É outro exemplo de Manuel Bandeira. A construção não encontra respaldo nas nossas melhores gramáticas, apesar do emprego largo na literatura moderna brasileira, a partir, segundo Barbadinho, de José de Alencar. Nos exemplos acima, a norma gramatical pediria a si própria, diante de si, como rezam as passagens onde o pronome se refere ao sujeito do verbo. Vamos ver mais alguns exemplos para que isso fique mais claro ainda. Simeão, por si mesmo, escolheu o deserto que lhe convinha. Exemplo de João Ribeiro. O espetáculo da beleza é bastante por si mesmo. Depois mudava-se o teatro e via-se a si mesmo. Note-se a curiosa concorrência das duas sintaxes nesse exemplo de Guimarães Rosa, citado por Barbadinho. É esse exemplo que eu vou ler agora. E o menino estava muito dentro dele mesmo, em algum cantinho de si. Veja que nós temos aqui o dentro dele mesmo, e aqui temos o cantinho de si. Poderia até ser, e o menino estava muito dentro de si. Perceberam? Então aqui concorrem as duas formas de comunicação. Nós vamos seguir uma dessas duas formas de comunicação nos nossos escritos diários. Esta novidade de sintaxe tem contra si o fato de, às vezes, fazer perigar a interpretação da oração que só se resolve pela ajuda do contexto. João levou o livro para ele. Quando eu estava escrevendo isso aqui, eu fiquei pensando. João levou o livro para ele mesmo, para si mesmo, ou para ele outra pessoa? Então, no meu ponto de vista, aqui ainda precisaria para ficar mais claro ainda, precisaríamos escrever: João levou o livro para quem? Para o seu amigo? Para ele mesmo? Então teria talvez aqui a conclusão aqui de para ele mesmo, ou para si mesmo, para ele. Muito bem, aqui eu estou trazendo duas palavras que me chamaram a atenção. Vocês sabem que o dicionário não é para ser lido como um romance, não é para ser lido como um livro
um livro, uma história que a gente vá lendo continuadamente, página por página, todas aquelas palavras, mesmo porque isso se tornaria monótono. Eu já tentei e não consegui por várias vezes tentar ler de cabo a rabo, como se lê a Bíblia, por exemplo, e mesmo a Bíblia não é um livro para ser lido de cabo a rabo. Muito bem. Então eu trouxe uma palavra, aliás duas palavras, uma delas é cuscuz, que uma vez me chamou a atenção. Eu falei, mas cuscuz, como é que se escreve essa palavra? Eu ficava na dúvida se tinha um S primeiro e depois um Z. Fui ao dicionário e tirei minha dúvida. Cuscuz é C-U-S, C-U-Z, é uma palavra do árabe e que tem um plural bastante interessante. Cuscuzes. Sabia dessa, Elide? Não. Cuscuzes, cuscuzes. Esse é o plural da palavra cuscuz, de origem árabe. E nós temos outras palavras também de origem árabe, assim como temos do japonês, como temos do italiano, como temos muitas palavras de origem africana. E temos aqui duas palavras que se opõem na escrita, mas que são muito interessantes para a gente observar. É tensão, com C cedilha, e tensão com S. Os mineiros têm um modo de falar muito interessante. Tem algumas vezes que eles reduzem algumas palavras, e uma delas é essa aqui, tensão. Ah, eu não tinha tensão de fazer isso. Quando uma pessoa que reside em Minas, se os mineiros estiverem me ouvindo, podem me corrigir, eu não tinha tensão de fazer isso, ele está querendo dizer que ele não tinha intenção de fazer isso. Essa intenção, vamos relacioná-la aqui com essa tensão com C cedilha. Então, se vocês virem, por acaso, em alguma obra escrito tensão com C cedilha, não se assustem. É tensão de intenção, tudo bem? Agora, quando nós falamos de alta voltagem, quando nós falamos de tenso, que a pessoa está vivendo uma grande tensão, aí sim nós vamos ter a tensão com S. Com S só, com tio e com O. Tensão e tensão. As duas palavras estão corretas, estão corretíssimas e podem ser empregadas cada uma dentro do seu contexto. Tudo bem? Muito bem. Chegamos ao final desse módulo de pronome, a sua 11ª parte. Continuem se inscrevendo no canal, continuem dando o seu ok, tocando no sininho, fazendo seus comentários, como a Elide sempre faz, como a Zarnia sempre faz. Eu fico muito contente, fico muito feliz quando eu posso ser útil, quando eu posso contribuir, quando eu posso socializar o conhecimento que não é meu. O conhecimento não é meu, não é dos livros. O conhecimento é nosso. Por isso que nós sempre vamos frisar que ele precisa ser socializado. Se a pessoa quiser, ela pode usar esse conhecimento. Se ela não quiser, ela não precisa usar. Mas nós vamos sempre fazer essa tentativa de socializar, de criar uma estratégia para que esse conhecimento fique disponível para todas as pessoas. Lembrem-se que também eu sou revisor de texto, estou à disposição quando precisarem de uma revisão de texto. Se precisarem me localizar, é só procurar no Google Bispoeta, tudo junto, Bispoeta. Vão verificar que eu estou também no Recanto das Letras, Facebook, no Instagram e em outras redes sociais. Tudo bem? Muito obrigado, uma boa tarde e fiquem com Deus.